Graça e paz, boa noite, meus amados, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês tremendamente. Amém? É incalculável, é inescrutável a grandeza dele. Ele é demais, ele é demais, ele é demais, ele é gigante. Em toda parte ele está, toda parte. Não tem Pai Nosso que está no céu. Não tem em nome do Pai e do Filho. Ele está em todo canto, ele está em todo canto. Ele é um só agora. Não tem Pai e nome do Pai e do Filho, não. É só o Espírito dentro de nós. É um Deus só, é um Pai só, é um Espírito só para todo mundo. Todo mundo é Espírito. Ninguém é carne. A alma e o corpo vai para a sepultura. O Espírito volta para Deus, um corpo glorificado e transformado. Temos que ter o galardão, ouro, prata e pedra preciosa. Não tem que ter fêmur, nem palha, nem madeira. Vai no fogo e vira cinza. Amém? Deus é gigante demais. Olha, vocês estão seguindo a Cristo, dê um like, dê um joinha e compartilhe, tá certo, meus amores? Amém? Deus não precisa de nada, mas nós precisamos ajudar na obra dele, que a obra é isso. Não é a obra, né, de quatro paredes da coisas para as igrejas, não. Tá certo? Não. A obra de Deus é você mesmo fazer. Levar um pão, um suco, falar de Deus. Tá certo? Do alto, não das coisas de baixo. Tá certo, meus amores? Por favor. Tá certo? Vocês estão seguindo a Cristo. Já tem bastante gente novato tá entrando no canal. Amém? Eu vou repetir de novo. Eu estou no YouTube, né? Acorda Povo da Graça, Lúcia Maria, e no YouTube, tá certo? Tem também o Caleb para explicar a nova aliança, né? E também tem igreja cheia do Espírito Santo, tá bom? Eu imagino que Deus botou ele mais no canal assim para ajudar, entendeu? Vamos lá, gente, porque é grande, viu? A explicação é enorme, tá bom? Por isso que eu tenho que ler logo. Eu estou pedindo a ele, e eu já pedi a ele ajuda, porque sem ele nós não somos nada. E é que está falando da palavra de hoje, é isso, tá bom? Da noite é isso. Veja só. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, de orar, como convém, certo? Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Tá vendo? A gente muitas vezes não sabe o que orar, mas quando você começa, aí ele vai botando palavra na sua boca, entende? E assim vai. Deus quer que a gente ore, 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 interceder sempre. E ele ajuda, tá certo? Mas é porque também, veja só, as pessoas só querem pedir, 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 pedir. Mas agradece também, gente. Agradece. Aí sim. Aí Deus está vendo que vocês estão gostando. Aí agradece a Ele e aí Ele pode dar até mais coisas. Outra coisa também para eu não esquecer, olha nos canais um homem com a mala preta e ele tá de preto também. Para vocês verem que nessa terra a gente não leva nada. É muito bonito. Entendeu? Ele falando com Deus. Dê uma olhada, por favor. Quanto mais vocês olhar, mais vocês crescem na graça. Tá certo? Agora a Bíblia saiu. Oh, meu Deus. Viu? Aí você cresce na graça. Cresça na graça e no entendimento. Tá certo? Senhor, me ajuda, Senhor. Volte a Bíblia, Senhor. Por favor. Em nome do Senhor Jesus. Oh, gente. Ai, Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus. Uhum. Olha, gente. É benção, viu?
Agora encrencou aqui. Ó, gente, desculpa que é ao vivo, tá? Mas Deus está ajudando. Voltou, vamos lá. Ai, Senhor. Tá bom, Pai. Olha, pronto. Voltou. Glória a Deus. Vamos, minha filha. Abra. Pronto. Deu, tá? Vamos, gente, continuar, tá bom? Desculpa, gente. É ao vivo, né? É. Olha, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemido inexprimível. Romano 8:26. Vamos lá, agora na explicação. Tá gigante, viu? Que nem ontem, tá gigante. Mas a gente vai. Vamos lá. Só preste atenção, tá, meus amores? Quando dá para eu explicar, eu explico. Aqui, Paulo nos diz que o Espírito nos ajuda nas nossas firmezas. Isto é, nas nossas fraquezas. Ele nos dá a força para suportar as nossas fraquezas e nos dá a verdade que nos ajudam a seguir em frente. Por quê? Porque a gente não tem que ir nem para a direita nem para a esquerda, temos que ir para frente. Qualquer situação, temos que ir para frente. Porque os profetas venceu, porque a gente não pode vencer. Mateus 5, entendeu? Uma forma específica pelo qual o Espírito nos ajuda é intercedendo por nós quando não sabemos como orar. Tá vendo? Tem hora mesmo que a gente não sabe nem o que orar, mas ele disse: abra a boca, Jeremias, e aí você abre a boca e ele ajuda você a orar. Tá entendendo? Esta é uma parte crucial da ajuda que o Espírito nos dá. Tá vendo? Ele ajuda você a orar, que ele está dentro de você. E ele dá aquela unção, aquela coisa gostosa. Quando vê, você já está chorando e falando com ele. Eu gosto mais de começar a louvar. Quando eu começo a escutar som no celular e louvo a ele, entro bem dentro do louvor e ali vai embora a oração. E ali vai, meu Deus. Aí eu não quero parar, às vezes eu não quero parar. Tá vendo? Por quê? Porque é isso. Você tem que entender o louvor, entender o louvor. Não é louvar, não, tem que entender o louvor. E muitas vezes lendo o salmo, tá certo? Crucial da ajuda que o Espírito nos dá. Às vezes, não sabemos como orar. É verdade. Isto pode ser porque não sabemos o que é melhor para nós, ou porque não sabemos o que Deus pode estar disposto a fazer por nós. Ele faz tudo, gente. É só vocês pedir. Peça que ele faz. Só não pede coisa feia, né? Não. Coisa que não é. Não. Agora que seja feito a vontade dele. Porque o que é bom para nós não é bom para ele. Ele só quer bom para nós. Não sabemos bem quem Deus é e não entendemos o caráter dele. É só vocês estudar a palavra. Sabemos que estamos sofrendo, mas não sabemos como nos ajudar a nós mesmos. Quando isto ocorre, precisamos de um intercessor. O Espírito Santo se torna o nosso defensor, tá vendo? Ele sabe como comunicar as nossas necessidades, viu? Ele lê nos recenso dos nossos corações e transmite isto ao Pai de uma forma que não nos é possível. Estes gemidos são uma
língua celeste que somente Deus entende. Torna-se uma espécie de código que permite que os nossos corações passem por cima das nossas mentes e vão direto ao coração. Uau! Veja, é de Deus, o coração direto de Deus. O Espírito Santo se torna nosso intérprete, traduzindo as nossas necessidades mais profundas para a língua de Deus. Tá vendo? Grande, né, gente? Aí vocês voltam o vídeo para escutar de novo, devagarinho. Tá certo? Deus é tudo, gente. Ele faz tudo isso que é para a gente entender que ele quer batizar todo mundo com o Espírito da graça. Tá certo? João 3,3, como eu li ontem. Entendeu? Ou foi hoje de manhã? Pai, obrigado por orar por mim, quando não posso rezar por mim. Mesmo, às vezes, eu simplesmente não tenho as palavras para expressar necessidades e desejo. O teu Espírito Santo se torna o meu intercessor e leva as minhas necessidades diretamente a ti. Obrigado por fornecer o teu Espírito para ajudar quando necessitamos, quando nós... Oh, meu Deus, espera aí. O teu Espírito para ajudar quando necessitamos. Amém? Agora. Amém. Amém? Será que dá tempo eu ainda ler um pedacinho aqui para vocês verem mais claro? Eu gosto sempre das coisas direitinho. Vamos lá. Vem lá. A oração, o texto da noite. Olha. O mesmo Espírito intercede por nós. Essa função desempenhada pelo Espírito Santo é indispensável para que possamos manter a nossa salvação, embora tenhamos sido regenerados e adotados por Deus como seu filho. Continuamos sujeitos às fraquezas inerentes ao ser humano, pois ainda vivemos em um corpo corruptível quando deixamos que o Espírito Santo execute o teu trabalho. Somos fortalecidos com o seu poder em nossa comunhão. Eita, tá grande, vice? Com Deus, a intercessão do Espírito de Deus em nosso favor é tão intensa que palavras ou compreensão humana não são capazes de explicar. Todos nós temos fraqueza, como maus pensamentos. Tem ou não tem? Temos fraqueza com nossos pensamentos. Medo. Veja só. Eu já disse que medo e dúvida não é de Deus, mas ele bota que é para provar a tua fé. Veja só. Medo, dúvida. Tudo que eu falo para vocês, ansiedade, preocupação, não tem que ter. É o único canal que você tem com Deus. É a fé. A fé. Mas se você tiver essas 4 coisas, Deus não opera. Porque é uma briga da carne com o Espírito. Não, o Espírito é manso. Tem que ter o nobre fruto do amor do Espírito. Entendeu? Não tem essas 4 coisas. Olha só. Medo, dúvida,
ansiedade, preocupação. Eita! E raiva. Só faltou aqui medo, dúvida, ansiedade e preocupação. Não faltou nada. E raiva, ainda tem mais raiva. Diante disso, é preciso uma humildade. Humildade para reconhecer este conflito interiores, a fim de superá-lo. Por exemplo, o Espírito Santo foi enviado pelo Senhor Jesus para nos ajudar. Ele é o nosso guia e o nosso consolador, que tem como principal função por conduzir a vontade de Deus e nos preservar em sua presença. O seu desejo é nos guardar para grandes dias em que o nosso corpo mortal será transformado, veja, transformado em um corpo de glória, assim como é o corpo do nosso Senhor Jesus. Tá vendo? Viu? Do mesmo jeito que o corpo de Jesus foi, a gente também sim. Romanos 6, do mesmo jeito que Jesus foi ressuscitado, nós vai ser ressuscitado também. Do mesmo jeito. Vai para a destra do Pai, a gente vai morar lá. Porque a nossa casa é lá em cima, não é aqui embaixo não. Lembra que Jesus disse que o meu reino não é daqui de baixo, o meu reino é lá de cima. Para isso vocês vão ver que Colossenses 3, é porque eu não posso ler, é muita coisa. E aí eu já dou o capítulo e versículo para ajudar vocês. Colossenses 3, que a gente só tem que fazer as coisas lá de cima, não daqui de baixo. Tem coisa que a gente tem que fazer para nós viver. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é o mal da raiz ou a raiz do mal. Mas a gente tem que ter o dinheiro para comer, se alimentar, comprar comida, entendeu? Mas tem muitas coisas que os outros fazem com dinheiro. Maldade com os outros. É isso, gente, que eu quero dizer. Porque Deus, ele é tudo. Se vocês não corram atrás das bênçãos, você é um abençoador. Senão vocês não vão ter nada. Tem gente que só quer as bênçãos, e nem agradece, e o vosso reino nada. Não. Amém? Deus é tudo. Sem ele, nós não somos nada. Amém? Ore sem cessar e bote Deus na frente. A gente não sabe orar, mas Deus ajuda. Ajuda ou não ajuda? Está aqui a prova. Romano 8. Né? Romano 8, 26. Inexprimível. Deus abençoe vocês. Graça e paz. Amém? Amo vocês de todo o coração. Em espírito e em verdade. Tá? Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Tá certo? E ele está me dando palavras e mais palavras para vocês entender a graça e ser batizado com o Espírito da graça. Tá bom? A gente já foi batizado na água e do Espírito. Agora, Deus quer batizar a gente aqui. Se vocês não entenderem a graça, vocês não vão receber o odre. Entendeu? O que o pastor está fazendo, ele está dando o leio novo e corre para o velho para explicar. Mas pano novo não faz emenda no pano velho, que rompe. O vinho novo não é a mesma coisa do vinho velho. Entendeu? Mas os pastores enrolam tudo e enganam vocês. E vocês saem, quando chega do lado de fora, parece que saiu do funeral, com a cara desse tamanho, sem dinheiro. Meu Deus do céu. Eu sei que eu já vivi nisso, tá? Deus abençoe. Graça e paz, gente. Glória a Deus. Deus é tudo, Deus é tudo. Deixa Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Salmo 103. Ele cura a tua enfermidade. Cura tua enfermidade. Ele tira a tua iniquidade. Tudo, tudo, tudo. Ele ajuda nós de tudo quanto é jeito. Aí ninguém enxerga ele, né? Pensa que é coisa da sua... Aí, quando Deus fala com alguém, isso deve ser coisa da minha cabeça. Não, é Deus falando com você, para você não fazer nada errado. Amém? Deus abençoe.
Graça e paz. Amo vocês.